Vamos lá, hoje é segunda-feira e a gente chega com novidades aqui no canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. E vamos lá, cara. A gente aqui não tem por que ficar guardando notícia pro final. A gente abre aqui com a principal notícia desse vídeo, que é a situação do Diniz. Eu já falei isso algumas vezes aqui, né? Eu não vivo de notícia, eu vivo da minha opinião, das minhas análises, mas às vezes quando a notícia não sai, né? Eu vou apurar quando algo me interessa bastante. E o cenário do Fernando Diniz e o clima, a forma como internamente o Fluminense estava lidando com uma possível demissão, me interessou. E eu fui apurar, mandei algumas mensagens para algumas pessoas que poderiam me trazer essas informações do clima interno e consegui apurar algumas coisas. Mas vale eu citar aqui antes, tá? Eu recebi uma das mensagens ali do Lessa, com ele falando, até comentando alguma das coisas que eu vou publicar aqui também. Mas tem detalhes lá no canal dele, tá? Exclusivos para você assistir o vídeo do Lessa também, porque provavelmente um vai complementar o outro. É porque eu não vi o vídeo dele e ele não viu o meu, porque quando eu recebi as respostas das mensagens que eu mandei, quando eu encaminhei pro Lessa já era 4 da manhã, ele já não, enfim, já não respondeu mais, então ele não tá sabendo dos detalhes que eu porventura sei, e ele também provavelmente tem detalhes lá que eu também não sabia. Então vale você assistir o vídeo do Lessa também, tá? Então vamos lá, cara. Qual que é a situação? Isso é um fato. Após a saída dos times, lembrando, eu não estava no Maracanã no último sábado, mas o que eu já tinha ficado sabendo era de que o Fluminense, após a derrota, todo aquele clima, toda aquela história, o Fluminense tinha tido uma reunião no Maracanã ainda, no sábado à noite, mesmo após o jogo. E isso foi uma reunião em que estavam a tríade que comanda o futebol do Fluminense. O presidente Mário Bittencourt, o diretor executivo Paulo Angione, diretor executivo de futebol, e o diretor de planejamento esportivo Fred. Esses três ficaram em reunião no Maracanã, eles chegaram até quase 3 da manhã no Maracanã, então ficaram um bom tempo, né? O jogo terminou por volta de 11 da noite. Você considera ali que a coletiva e etc, tudo terminou por volta de meia-noite, eles ainda ficaram ali quase 3 horas no Maracanã. Fizeram uma reunião bem extensa. A princípio, o cenário não haverá demissão do Diniz antes do jogo de quarta-feira, né? O cenário atual é de que o Diniz fica no Fluminense. Eles decidiram por não demiti-lo, ainda na noite do sábado, tá? Essa foi a primeira, ou na madrugada do domingo. No cenário do elenco com o Diniz, tá muito nítido para todo mundo que conhece do ambiente interno, que convive com isso, de que o clima entre os jogadores e o Diniz é bom. Há um sentimento de entrega e de desejo, etc., da manutenção do treinador, isso obviamente falando de maneira ampla. Você vai lá, são 30 e poucos jogadores, pode ser que um tá puto com o Diniz, tá, mas não é disso que eu tô falando aqui. Tô falando aqui do corpo como um todo, apoia o Fernando Diniz, e é algo que inclusive me remete muito a 2019, para quem não se lembra, quando o Fernando Diniz é demitido, todas as notícias davam conta de que os jogadores não queriam a demissão do Diniz. Tinha esse, e foi até um dos grandes motivos ali também para a situação do Oswaldo de Oliveira também já desencaixar rápido, como principalmente o Ganso, que era um dos caras que mais queria a manutenção e que mais gosta do Fernando Diniz, e isso provado muito pelo gol que ele faz, e ele sair para comemorar e um segundo depois vir correndo para poder comemorar com o Diniz. Então assim, o clima entre jogadores e o técnico é bom, não é um problema. Então tem o aval dos jogadores, a direção. Depois dessa reunião, até bem madrugada do domingo, os três dirigentes se reuniram novamente no CT no domingo pela manhã, tá ali na hora do almoço mais ou menos. Os jogadores estavam de folga no domingo, no dia após o jogo, então não tinha jogador ali no CT, mas tanto Mário, Fred e Angione se reuniram no CT na hora do almoço para poder bater o martelo e definir qual seria, se eles já tinham definido, no sábado à noite, na madrugada do sábado, que o Diniz ficaria. E no domingo foi uma reunião muito mais para um lado de o que nós vamos fazer, porque o Fluminense está nesse cenário muito complexo, precisa ser feito coisas para poder resolver. E aí, basicamente, o que eu consegui ficar sabendo é que são 3 reuniões que o Fluminense que essa tríade aí vai fazer. Uma delas é com o Diniz,
vai ter uma reunião específica com o Diniz, não sei se já teve, né, no final da noite do domingo ou na segunda-feira, o Diniz também estava de folga no domingo. Vai ter uma reunião dos três com o Diniz, vai ter uma reunião dos três com a preparação física, todo o departamento de preparação física, e aqui eu abro um parênteses, porque uma das avaliações da parte diretiva, né, do Fluminense, dos diretores, né, no caso desse escopo, que envolve também o scout, né, e aí scout a gente leva muito só para scout de observar jogador para contratar, mas a gente está falando de departamento de análise de desempenho. Uma das coisas que se tem como interna de motivos do Fluminense estar mal, sim, é por questão física. Não necessariamente porque a preparação tá abaixo e etc. É isso que essa galera quer entender. Essa galera, tô falando Mário, Fred e Angione, os que tomam decisão. Se é porque a preparação ainda tá problemática, porque lá no início do ano a gente antecipou volta por conta da Recopa, é pela falta de férias, é porque teve problema, é porque o elenco respondeu mal aos treinamentos. É para isso essa reunião com o departamento físico, a preparação física do Fluminense. Esse foi outro detalhe também que eu consegui. Porque uma das avaliações é que o Fluminense está rendendo abaixo fisicamente do que deveria. E aí, além de uma reunião com o Fernando Diniz, vai ter uma reunião separada com essa parte física. E além disso também, uma reunião com os jogadores também acontecerá. Né, uma reunião ali, aí uma das fontes que me falou isso, falou que não sabia se seria com todo mundo ou só as lideranças do elenco. E a outra fonte não me confirmou, não tinha informação sobre essa reunião com os jogadores. Mas a ideia do Mário, do Angione e do Fred é também ter essa ligação direta com os jogadores numa reunião específica para tratar do momento do Fluminense. Mais uma vez, não são 3 reuniões para demitir o Diniz, são 3 reuniões para tentar, como o próprio nome do cargo do Fred ele diz, né, para tentar planejar esportivamente a saída desse buraco. A decisão da permanência do Diniz já foi tomada na madrugada do sábado para o domingo. E aí entra a situação agora também aqui com relação à análise também. O aval está dado ao Diniz. O atestado de confiança foi dado lá atrás, na renovação, e segue agora mais uma vez. Talvez esse seja o momento em que 99% dos clubes demitiriam um treinador. Acho que é o pior momento do Diniz nessa segunda passagem dele, sem dúvida nenhuma. E o Fluminense está dando um crédito mais uma vez. Tem 2 jogos nessa semana, e aí eu já falei aqui de que hoje na posição, eu demitiria o Fernando Diniz. Acho que ele não parece que vai conseguir extrair mais desse trabalho, mas se a decisão é por não demitir, aí a gente precisa pedir coerência aqui. Se o Mário Bittencourt, o Fred e o Angione decidiram por não demitir o Diniz agora, eles não podem demitir, pela lógica deles, se o Fluminense não ganhar Cruzeiro e Flamengo. Ué, Gabriel, não, óbvio, eu falei, eu demitiria agora, mas se eles esperarem, não. A gente empatou com o Cruzeiro e perdeu pro Flamengo. Sério, pô? Dentro do que esses resultados são relativamente, mais que seja um clássico que a gente não queira perder, são relativamente corriqueiros. O problema da gente achar péssimos esses resultados no momento seria porque a gente já tá na vice-lanterna do campeonato. Então, assim, pra manter um mínimo de coerência, não tem como você falar, mas eu não vou dar mais um jogo pro cara. Aí o cara perde pro time que tem a maior folha do campeonato e você demite ele. Não tem a lógica. Então, se for para poder demitir depois desses 2 jogos, demite logo agora. E deixa aí o Marcão, ou de repente se for contratar algum novo treinador, chegar com mais calma e tal, e não ficar dando tempo pro Diniz dessa maneira. Repetindo, eu entendo esse voto de confiança, apesar de eu não concordar. Agora, não dá para esse voto de confiança morrer se a gente perder o Flamengo, que é o time de maior investimento e é o atual líder do campeonato, né? Então, enfim, a gente está precisando, a gente não vê hoje futebol dentro do Fluminense de evolução mesmo, alguns jogadores muito abaixo, e quando os jogadores sobem de produção, a gente pontua sobre a situação do Diniz. Quando os jogadores caem de produção, a gente tem que pontuar também essa situação de que é um trabalho dele também, né? Não dá para só fazer o elogio e não fazer a crítica, mas o cenário nesse momento é esse. É um cenário de mais um voto de confiança, haverá uma reunião com o Diniz. Aí eu não sei o que eles pretendem tratar nessa reunião específica com o Fernando. Com preparação física eu tenho essa noção. E vamos ver. Talvez possa ser o que eu falei, cara. Eu não enxergo isso. Mas eu não duvido da capacidade do Diniz. O Diniz não é um treinador ruim, assim.
Vamos ver como é que vai ser, cara. Eu, repetindo aqui mais uma vez, eu, na posição de presidente, talvez tivesse demitido o Fernando Diniz após a situação toda do jogo contra o Atlético Goianiense, justamente pelo tamanho do desespero que vem pela frente. Por outro lado, entendo a lógica que seguiram. Entendo no sentido de ver uma lógica ali. Agora, não dá pra essa lógica morrer se a gente simplesmente perder pro líder do campeonato. E aí olhar, a gente perde, a torcida reclama mais, protesta, não sei o que, e aí vai e demite o cara, porque aí você mostra que não tem confiança nenhuma no trabalho, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser, mas essas são as informações que eu apurei. Mais uma vez, recomendo ir assistir o vídeo do Vitor Lessa, porque ele deve ter informações lá também, que são diferentes até nessa situação de apuração, né? Provavelmente também falou com outras fontes e tal ali, que acrescentam um ponto ou outro. Vamos lá, tá? Para poder falar aqui das outras duas notícias desse vídeo, primeiro, uma matéria do Sport, um jornal de Barcelona, jornal conhecido de Barcelona, não é aqueles jornais jornais fuleiro que a gente vê de vez em quando, não, tá? A operação lateral olha para o Brasil. Flick, né, o treinador do Barcelona, pede reforço nas laterais e o Barcelona aposta em Esquerdinha, canhoto explosivo do sub-20 do Fluminense, internacional, né, no sentido de passagem por seleção nas categorias de base com futuro promissor. Esquerdinha, que responde ao protótipo de lateral brasileiro, seria uma aposta acessível da direção esportiva com histórico de reserva e dinâmica de titular. E aí a matéria aqui é do Joaquim Pieira, que diz que um dos pedidos do Hansi Flick à direção blaugrana é conseguir reforços laterais. Aí fala aqui da possibilidade do João Cancelo e tal. E o Deco deu ordem ao gabinete técnico, lembrando, o Deco é diretor do Barcelona, para ativar o nome de jogadores que têm sido observados nos últimos anos. E aí vai citando aqui Marcos Alonso, papapá, e aí diz aqui, como o Sport apurou, um dos nomes que agrada é a de João Henrique Mendes, conhecido no esporte como Esquerdinha. É um zagueiro, um defensor, né? Lateral, né? Aí só que traduziram aqui como zagueiro. É um defensor de grande projeção, reconhecido como um dos melhores da sua posição e idade no Brasil. Muito técnico, mentalidade competitiva, rápido, forte, 1,83 m de altura, que é alto para lateral, né? E com um chute impressionante. Especialista na execução de cobranças de falta diretas. O departamento de olheiros o observa há várias temporadas. Você vê que coisa, né? O moleque é nem sub-20 direito, mal é sub-20 e já é observado há várias temporadas. Tanto no Flu, um dos clubes sul-americanos que melhor trabalha a categoria de base, quanto quando ele é convocado para a seleção. Um dos laterais que mira e responde ao perfil clássico que surge no país do futebol, um ponta ofensivo que ocupa toda a ala até a linha de fundo e com muita presença na construção do jogo. O Barcelona não sabe quanto poderá investir nos laterais, pois existem outras duas posições prioritárias, supõe-se, enfim, aí aqui continua falando principalmente das contratações pro profissional. Diz aqui no final da matéria que esse futuro lateral esquerdo, ou seja, o Esquerdinha, ficaria inscrito na equipe reserva, que Rafa Marques poderia continuar a dirigir, podendo entrar na dinâmica da equipe principal num espaço muito curto de tempo. Nesse contexto, quem mais gosta é a Esquerdinha. O clube sabe em primeira mão qual é a situação do jogador, com um contrato até 2026 e a cláusula de 70 milhões e as possibilidades de deixar o Fluminense. Aos 18 anos, o lateral dará em breve um salto para o futebol europeu, porque além do Barcelona, outros clubes da Premier League se interessaram por ele. Eu li a matéria porque achei a matéria muito bem escrita, tá? Li pulando alguns pedaços, mas achei a matéria muito bem escrita e muito bem explicada. É uma apuração que a gente tem que respeitar, cara. Traz bastante detalhes, enfim, é um jornal extremamente confiável. O cenário do Esquerdinha ele é muito jovem. Isso faz com que o preço dele suba, porque ele tem uma idade muito baixa, só com 18 anos, mas isso faz com que o preço dele também desça um pouco, porque ele para um pouco foi testado no profissional. Eu mesmo lembro do Esquerdinha jogando um jogo só, deve ter mais, né, no profissional, mas jogando um jogo que é contra o The Strongest, lá em La Paz. O Fluminense levou o terceiro time, né, e ele foi titular naquela partida. É uma lógica ali do Barcelona de repente tentar e botar, quando eles dizem aqui equipe reserva, não é ser banco não, tá? É ser do Barcelona B. O segundo time do Barcelona, dirigido pelo Rafa Marques, e aí que no futuro poderia, num espaço curto de tempo, subir pro profissional do Barcelona, né? Pro time principal. O Fluminense vai ter que saber trabalhar bem essa venda. Talvez seja uma venda que o Fluminense possa fazer
para não perder jogadores que estão sendo importantes já nessa temporada, ainda mais uma vez, com o cenário financeiro o cenário financeiro de depender de venda e o cenário futebolístico do Fluminense de depender dos jogadores. Não dá para vender o Alexandre. O Alexandre tá jogando bem mal, né? Nem proposta vai vir direito, mas enfim, não dá para poder se desfazer do Martinelli, por exemplo, que é um cara que não tá no hall das vendas, ou do John Arias só pelo dinheiro, porque você perde jogadores que são titulares importantes. O esquerdinha ainda não é. Se for depender dessa situação, aí faria sentido a venda. Mas precisa saber também com quantos milhões de euros os caras vêm, né? Se vier com micharia também, meu amigo, aí manda um abraço, né? Mas, se ele está sendo observado lá fora, e já se fala em Barcelona e clubes da Premier League, o esquerdinha em breve vai ser um problema pra gente, tá? Se o Fluminense não trabalhar muito bem, a gente vai ver se ele vai querer virar um Marcos Paulo, um Miguel, um Kaique, um Metinho, de já avisar e falar, olha, não vou ficar, ou se ele vai querer virar um André, um Martinelli e ficar no Fluminense por mais tempo. Vamos ver. Bem, para poder fechar esse vídeo aqui, a gente fala sobre Felipe Melo. Segundo uma informação do portal UOL, o procurador-geral ali do STJD foi contactado, o Ronaldo Piacente, e disse que, na opinião dele, houve agressão e que é bem possível de que o Felipe Melo seja denunciado pela Procuradoria do STJD pelo empurrão no assessor de imprensa do time do Atlético Goianiense. Ele tomou cartão vermelho, isso foi relatado na súmula, e, além disso, pode vir uma punição além do jogo que o Felipe Melo já vai cumprir contra o Cruzeiro. A denúncia deve ser feita nos próximos dias, e aí com essa punição automática, o Felipe Melo estaria disponível para o Fla-Flu. Houve uma vasta fala de jornalistas e dirigentes do Flamengo, mostrando o quanto que os caras sentem também o Felipe Melo, né? Mas, enfim, houve ali, então isso, opinião pública conta para decisões do STJD, e a punição a punição do Felipe Melo é possível que fique ali, se ele for denunciado por agressão, a punição fica de 4 a 12 jogos, se ele for considerado culpado. Ou seja, o Felipe Melo pode ficar até 12 jogos, isso é 1/3 do Campeonato Brasileiro, por aquela ação dele. Como eu falei, independente se você acha que ele fez certo ou fez errado, ele já está errado de prejudicar o Fluminense sendo o melhor zagueiro. O que ele fez ali mais prejudica do que ajuda o Fluminense nesse momento. Na live do Canal 20, o Fio até falou, cara, eu não consigo reclamar do Felipe Melo, isso o Fio falando, né? Não consigo reclamar do Felipe Melo olhando um monte de jogador que parece que tá jogando de sacanagem e ele tá ali brigando ainda pelo clube. E eu falei, beleza, eu concordo por essa parte. Ainda assim, não é uma competição de quem irrita mais. São casos individuais. E o Felipe Melo, sendo o melhor zagueiro do Fluminense, sabendo da importância dele nesse momento, tinha que ter dado uma segurada, tinha que ter pensado 2 vezes. Às vezes ele é muito impulsivo, isso tem seu lado bom, mas às vezes acaba mostrando também um lado ruim. E pode prejudicar o Fluminense. A gente, assim, se você não entendeu ainda o que é prejudicar o Fluminense é até o Thiago Silva estrear, a gente vê Marlon e Manuel na zaga. É isso, tá? Enfim, deixa o like aqui embaixo se você gostou se você assistiu de uns 8 minutos, você gostou do vídeo, né? Então aperta o like aqui embaixo e se inscreve aqui no Raiz Tricolor para consumir mais conteúdo de Fluminense. Tamo junto, até a próxima. Valeu.